Massa, queremos que você explique a situação. Hoje de manhã, Danilo Lavieri, do UOL, nosso companheiro, veio com a informação que o Palmeiras resolveu aquela questão com o Abel, daquele pré-contrato que ele assinou, entrou em acordo o Palmeiras lá com o Al-Sadd, então esse negócio acabou, definitivamente. Com grana para cá, 10 milhões para cá, deixa de ganhar 10 milhões, mas ganha mais porcentagem no jogador, em um jogador que foi vendido. Enfim, primeiro ponto, explica para a gente e depois queria que você já falasse por que, diante disso, você acha que não deve renovar o Abel. Muito bem, vamos lá. O Abel Ferreira aproveitou uma folga que tinha pelo Palmeiras, recebeu um contato do Al Nassr, lá do Catar, e foi visitar as instalações do clube, Alçade. pelo que Al Sadd, perdão, Al Sadd. O Al Sadd, lá do Catar, é tanto Al, né, que eu me confundo aqui. O Al Sadd no Catar, e ele foi então até conhecer as instalações do clube e assinou um documento. O Abel Ferreira, na FIFA, se defende dizendo que foi um memorando, que não foi um pré-contrato. O clube, o Al Sadd, entrou com um processo, né, num órgão específico da FIFA que faz a mediação entre treinadores e clubes de futebol, pedindo o pagamento de uma multa pela quebra deste contrato, né? A multa de 31 milhões de reais seria de 5 milhões de euros. Então, o que fez a FIFA? Se chama Players Status Chamber, que é esse órgão da FIFA que regula essas questões entre clubes e técnicos no âmbito internacional. Muito bem, o Abel também entrou com uma ação no mesmo lugar, dizendo que não tinha assinado pré-contrato, sim uma carta de intenções, pedindo também os 5 milhões de euros de ressarcimento. A multa é de 31 milhões de reais que o Abel Ferreira teria que pagar se fosse condenado. O que a FIFA fez? Ofereceu ao Palmeiras, ao Al Sadd e ao Abel uma reunião agora no Mundial de Clubes para buscar um entendimento sobre o tema. Muito bem, como o Al-Saad também não tinha certeza se venceria o processo, porque ele teria que pagar 10 milhões pelo Giovani e teria que receber 32 milhões se também fosse condenado, já que existia o processo do Abel contra o Al-Saad. O que ficou definido? O Palmeiras vendeu o Giovani para o Al-Saad, 50% dos direitos, e o jogador chegou às metas para que o Al Saad obrigatoriamente comprasse mais 25% por 10 milhões. O clube resolveu então não colocar mais o jogador, segurou um pouco o Giovani e teria que pagar esses 10 milhões ao Palmeiras. Ficou então decidido o seguinte: o Al Sadd não paga os 10 milhões e o Palmeiras mantém 50% do jogador. Por que o Al-Sadd faria um negócio desse? Porque também não tinha certeza que venceria tal processo lá na FIFA e teria talvez que pagar os 32 milhões, né, os 5 milhões de euros ao Abel. São 10 milhões de reais. Então, neste momento, se o Giovani for vendido por 40 milhões de reais, o Palmeiras fica com 20 milhões de reais, portanto, recupera os 10 milhões que deixou de receber e mais 10 milhões que fica com o jogador. Muito bem, acho que é isso, está explicado. O acordo então foi feito e o processo foi extinto, retirado lá na FIFA. Ok. Bom, agora isso é informação, né? Agora a minha opinião sobre isso. Nenhum clube deve ficar à mercê de qualquer personagem. Seja ele Abel Ferreira, Ademir da Guia, Evair, dos mais históricos que vocês, Marcos, goleiro, você pode escolher aí na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E diante deste fato, quer dizer, quando eu fui atrás da história e recebi a informação de que não era um pré-contrato, e sim uma carta de intenções, ali já teve uma quebra de confiança muito grande, porque o Abel tinha contrato vigente com o Palmeiras, estava conversando para a renovação de contrato dele para 2024, certo? E optou em aceitar uma proposta do Catar.
A partir desse momento, ponto final na história entre ambos, porque é uma história de uma relação de confiança, certo? Ponto final. E de lá para cá, o Palmeiras foi muito mal, né? O Palmeiras ganhou do Santos a final do Paulista e as coisas andaram muito mal. Então, nenhum clube deve ficar à mercê de uma figura, seja ela qual for. O Abel deveria, então, encerrar a jornada nele no Palmeiras em dezembro deste ano e avisar rapidamente o clube que se vai ou não permanecer. Aí não tenho controle sobre isso, porque o Palmeiras precisa pensar na temporada de 26. Está fazendo contratações, tem possibilidade de trazer o Ruiz, que é o volante lá do Toluca, está conversando com negociação avançada com o Jetson, não sei falar o nome dele, como é que fala? O jogador que Lateral era do esquerdo. Fluminense, Lateral lateral esquerdo, esquerdo, né? que está na Escócia. As negociações estão avançadas, tem 21 anos. É bem provável que ele apareça por aí ainda esta semana, junto com o Carlos Miguel. Enfim, o elenco está sendo mudado, mexido, remontado. Se sabe se o treinador vai ficar. Todos esses motivos é que eu digo, né, se acontecer é, essa definição precisa aparecer rápido, né? Então é o que eu estou falando aqui com muita clareza. Para mim, o Palmeiras não deveria mais seguir com o Abel Ferreira. Essa quebra de confiança é muito forte, é muito grande. Isso não pode passar batido e clube nenhum precisa, ou pode, ou deveria ficar à mercê de um treinador. Ponto final, na minha visão. Ó, duríssimo, hein? Não é? Falou grosso o Massa, como a Leila ontem sobre o fair play financeiro. Muito bem, o que você acha, hein, Arnaldo? Eu estou em dúvida, porque eu acho que o Abel é uma figura importante. Sei lá, achei que depois de pagou, tal, resolveu, você passa uma borracha nessa parada e vamos em frente. Mas é que eu sou mais do como vou dizer, do acordo. E aí? Eu sinceramente não tinha me atentado ao recorte que o Massini fez, né? Desde a assinatura do pré-contrato, o Palmeiras do Abel não foi tão bem, né? O Abel não foi tão bem, curiosamente, né? Eu não tinha feito esse recorte do ano e meio, né? Que se passou. Eu acho que as coisas estão caminhando E, Arnaldo, do assim, lado. nem que ele tivesse ganhado mais 200 Certo. títulos, cara. Ponto final, meu. Eu quero ir embora, Ah, sim. vou pro Catar. Ah, me É, arrependi, minha família não quer que eu vá. Meu, não dá. O Palmeiras é muito maior que o Abel, que a família do Abel, que a Leila, que eu, que o Ademir da Guia, que qualquer outra figura. Essa é uma questão institucional. Ou o Palmeiras confia nos processos que tem, naquilo que oferece para o treinador, vai ficar batendo palma até quando? Vai esperar até quando o treinador decidir? O ano está rolando, nós estamos em agosto, entendeu? Não dá sim. para esperar mais. Então, Aí, a partir daí, mas agora é ponto final. Aí é minha visão, né? sim, mas aí que tá, né? Mas aí o Palmeiras, desde janeiro do ano passado, concordou em ficar com o Abel, sabendo que ele tinha ido lá visitar, blá, 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 né? Então, essa da parte do Palmeiras, enquanto rolava o processo, foi ficando o Abel. Agora, a questão é que muita coisa de lá para cá aconteceu. Poucos troféus, algumas situações, essa nova que é a ofensa da questão da torcida organizada, do ambiente, dele falando né, do desconforto que ele está sentindo pela primeira vez, talvez. Né? E aí o Massim está vendo o lado da instituição e talvez o Abel esteja do lado dele também revendo certas situações por fato de ter sido ofendido. Então, me parece que o casamento está chegando ao fim mesmo, pelos dois lados. Mas ainda faltam 6 meses e 2 campeonatos importantes para disputar, né? O Palmeiras joga amanhã pela Libertadores, está disputando o Brasileiro, então acho que talvez exista uma mobilização por conta desse tempo. É muito difícil essa questão aqui no Brasil, que é sendo consenso a saída das duas partes,
um encaminhamento da sucessão, sabe? Bem feito. É difícil, né? Ah, olha, nós estamos pensando no fulano, tal, não sei o que lá, vamos fazer isso, tal. Seria o ideal, né? Para o Palmeiras começar 26, não demorando tanto, afinal, essa temporada atual vai até 21 de Gente, dezembro. então, Arnaldo, mas olha, isso já acontece com muitos clubes, né? O Klopp já sabia 4 meses antes que não ia ficar, já Por tinha isso, outro treinador, entendeu? Então, assim, não aqui é é uma. difícil. Aqui é difícil, Então, né? Em outros mas não é lugares, um bicho, não é um bicho de 7 cabeças. É preciso ter um altivez, é preciso confiar no que está fazendo, entendeu? detalhe que o Klopp, a essa altura da temporada, anunciou publicamente que ele não ficaria e contribuiu para a Sim, nova contratação do do treinador do novo Liverpool, treinador. por Slot, Sim, Arne Slot. Então, mas esse é o Klopp, não é o Abel, né? O sim. Klopp tomou a frente e fez essa passagem de Tem, transição. tem O que outros eu exemplos no mundo inteiro. sim, Isso no pode mundo sim, acontecer. Pode mas acontecer sem dor, Arnaldo. Não precisa ter dor. não, mas Acabou a parada, eu entendeu? tô dizendo que no Brasil é muito raro, praticamente É nunca mesmo. aconteceu, Sim, né? sim. Então É. é raro, né? Então seria uma situação nova e a gente vai entender também que isso é uma constatação, né? O Palmeiras continua formando, investindo em jogadores, pensando a médio prazo, no futuro, sem saber qual será seu treinador em 2026, né? Alguém está comandando esse processo e imagino que seja o Anderson Barros, pensando possivelmente num sucessor para o Abel se ele não for ficar, né? Com um elenco que já tem essa característica, né? O Massinho já citou algumas possibilidades de contratação nessa janela ainda. E o técnico que está avalizando hoje pode não estar amanhã, que é o Abel Ferreira. Ele só não vai estar se ele É, não quiser. Isso tudo É. dentro do Palmeiras já tá resolvido. Ah, abrir sim, o mão que lá eu dos entendo 10 é o que milhões? você acha dessa história, né? É Claro, isso. mas, É o que me mas foi se depender do perguntado. Palmeiras, ele fica. A verdade é essa. Fica, claro. Fica. Fica e vai É, ficar. E eu, se ganhar os 2 títulos agora que tem, eu não mudo. Assim, a minha questão nessa, ela tem passa por uma questão de confiança, de ética. Entendeu? Se ele ao menos tivesse dito ao Palmeiras, olha, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo, eu tenho uma proposta, entendeu? Beleza, tem Mas direito, não tinha é? que ter acabado lá, na tua opinião, né? Em É janeiro do ano claro, passado. Certo. tem que acabar o contrato dele com o Palmeiras. Falou, ó, espera aí, não vou renovar, que eu tenho uma proposta, entendeu? A partir daí, quando você começa a mexer 10% de um, 25% do outro, me dá aqui, me dá colar, você perde autonomia total, a meu ver, né? Então, não é uma questão de dinheiro, né? O Palmeiras não levou prejuízo. Está lá que o carro vendeu metade do carro, os outros 50% está lá. Vai vender 40 milhões de reais, hoje é o quê? 5 milhões de dólares, 6 milhões, 7 milhões de dólares. É uma negociação baixa. Não é essa muito bem o ponto. O ponto é o que está a partir daí. É por que que um clube se coloca neste lugar, mesmo sendo ele quem é. Essa que é a discussão, né? Poderia o Palmeiras ter vencido todos os títulos de um ano e meio para cá, que eu manteria a minha visão. Clube nenhum deve se colocar nessa situação. Coloca a sua colher nessa conversa, Vessa, porque você que é um especialista em redes sociais, você viu a reação de muitos torcedores, tem muita gente aqui falando, muita gente dividida também, não. Deixa o Abel lá, ou então tem que sair mesmo. Enfim, qual é a sua opinião? o Massini explicou o caso e foi além com o lance de ficar ou não ficar no Palmeiras, o Arnaldo também. Eu não vou me atentar a isso, a permanência ou não, etc. Eu vou só me atentar ao caso em si. O caso em si, para mim, causa espanto zero. A Leila, não foram poucos os comportamentos que não foram legais do Abel em várias determinadas situações. Lembra? Tapa no celular, enfim, teve muita coisinha, o gesto obsceno, e a Leila sempre, de alguma maneira, passou panos quentes para ele. Então, esse caso é só mais um. O Palmeiras não sabia que ele ia lá assinar o negócio. O Palmeiras ficou sabendo depois e o Palmeiras que salva ele
abrindo mão aí de um ativo, pelo menos no primeiro momento, até que depois, no futuro, a gente vai saber se o menino vai ser vendido depois ou não, e abre mão de 10 milhões. Então, para mim, é espanto zero. A tia Leila agiu muito diferente com o Dudu, né? Quando o Dudu fletou com o Cruzeiro, ou quis ir para o Cruzeiro ou tudo mais, ela foi lá firme, forte, sem... não tinha conversa, tal, não teve conversa. Para ela foi irredutível. Com o Abel, não, foi lá, tá, tranquilo, quanto que é? 10 milhões? Mas aí são escolhas, né? São escolhas. Comparar o Dudu com o Abel também não me cabe. Não, eu não A tô gente nem tá comparando. vendo, né? O que é o Abel, o que é o Dudu. Não, O cara eu não tô pediu para ir comparando embora. os dois. Ele quis ir embora. Entendeu? Então, O Palmeiras eu não tô optou comparando os pelo dois. projeto. Eu tô comparando a reação da Leila diante de dois caras que flertaram com a saída sem o clube querer. O meu ponto é a Leila e não Dudu ou Abel. Enfim, é um caso que claramente o Palmeiras ajuda mais o Abel do que o Abel o ajuda nesse caso, para mim tá claro. Basicamente, para a gente resumir assim, é como se seu vizinho pegasse seu carro, desse um rolê com seu carro sem você saber, batesse o carro e você vai lá e arruma o carro dele, paga o carro, você paga o conserto. É mais ou menos o que acabou acontecendo, trazendo para um popular, uma coisa meio jocosa, enfim, mas infelizmente é isso. O Palmeiras minimiza a situação com essa situação do percentual tal, minimiza o problema, mas o estrago está feito ali. Eu acho que foi uma quebra de confiança, porque o Palmeiras nem imaginava que ele tinha visitado o CT, assinado o documento, sendo que é um cara que recebia tudo em dia, estava tudo bonitinho. Enfim, a quebra de confiança ali é clara, e o Palmeiras, então, a Leila age mais uma vez, ajudando o Abel num comportamento que não era lá dos mais adequados dele. Muito bem, tá aí então. Gostei da opinião do Massa, como é que fala? Sucinta, inoxidável e tudo mais. Tá tudo posto, como ele diz mesmo, sobre essa questão, que é uma questão polêmica do Palmeiras, né? Enfim. Mas tá aí, o Abel então tá resolvida a questão Abel, Al-Sadd, Qatar e tal. O Palmeiras deu um jeito ali, uma engenharia ali, e resolveu essa parada, como bem explicou o Massa.